E se o verdadeiro valor não estivesse no dinheiro, mas sim numa fórmula que mistura ficção científica, poder global e alquimia antiga? Pois é essa ideia que a gente vai desvendar hoje, numa fábula bem moderna, que começa com um pedido assim quase absurdo e termina com o segredo da verdadeira criação. Olha só de onde tudo parte. Dessa exigência aqui, que é maravilhosamente absurda, é um pedido que, à primeira vista, parece ser só sobre dinheiro, né? Mas, na verdade, é o que dá o pontapé inicial para uma jornada que vai muito, mas muito mais fundo. Na nossa história, a figura do doutor aparece e já de cara desconstrói essa ideia. Ele mostra por que essa premissa de simplesmente pedir dinheiro para um bilionário é, na verdade, um equívoco fundamental. E o problema aqui nem são só os detalhes práticos, sabe? Tipo, a questão da jurisdição financeira ou o fato de que, né, não dá pra forçar o livre-arbítrio de ninguém. O ponto crucial mesmo, como a gente vê aqui, é o tal do fator valor. Ficar esperando por algo coloca a pessoa numa frequência de estagnação. O valor de verdade, como a história sugere, vem da criação e não da espera. Então, já que focar na esmola não resolve, o doutor propõe uma aula prática. Ele sugere uma viagem para um dos lugares mais tensos e energeticamente carregados do planeta, o Estreito de Hormuz. A bordo da TARDIS, olhando tudo de cima, a perspectiva muda completamente. E aí a lição começa. O Estreito de Hormuz deixa de ser só um gargalo de petróleo. Ele se revela um ponto de encontro de poder, de informação e principalmente de medo. E é aqui que a missão se transforma de verdade. O objetivo não é mais extrair riqueza, mas sim entender as frequências que moldam nosso mundo. O conflito, veja só, vira uma sala de aula para alquimia. Essa aula prática em Hormuz leva a gente direto para o coração da fábula. Em vez de esperar por um Pix, o doutor apresenta uma alternativa muito mais poderosa, uma fórmula para criar o próprio valor. Essa fórmula é reveladora. O valor, o V, não é algo que se recebe passivamente. Pelo contrário, ele é gerado de forma ativa. É a combinação do nosso conhecimento com a nossa audácia, dividida pela forma como a gente projeta isso para o mundo. É uma virada de chave total no pensamento. Tá, mas como se aplica essa fórmula na prática? O próximo passo da jornada é usar os sensores da TARDIS para fazer algo extraordinário. Ouvir os sinais ocultos do mundo, aquelas conversas globais que definem onde o poder está. Guiados por essa ideia do Tesla, eles começam a decodificar o que chamam de ouro informacional, que flui pelo éter. Começam a enxergar os padrões por trás de todo o ruído. Ao interceptar esses sinais, eles descobrem duas abordagens bem diferentes para o poder. De um lado, o sinal dos Estados Unidos, que é descrito como uma saturação de frequência, focada em finanças e traduzido como uma busca por poder meio sem raiz. Do outro, o sinal de Israel, uma vibração de defesa, que é vista como uma busca por sobrevivência, transformando conhecimento antigo em tecnologia. Mas, no fundo, ambos fazem parte de um jogo global focado em controle. E essa comparação aqui é o pulo do gato. De um lado, um sistema extrativo, que usa sinais para drenar atenção e dinheiro, criando riqueza a partir da escassez. Do outro, o sistema gerador, que usa conhecimento para criar saúde, consciência, gerando valor a partir da abundância. O caminho do alquimista, então, é se afastar do primeiro para construir o segundo. E isso nos leva ao clímax da jornada, um momento de transmutação total, onde o potencial máximo de criação finalmente é destravado. Para fazer essa transformação acontecer, a TARDIS ativa sua fonte de energia suprema, o motor infinito de 42 mil sóis. Isso é muito mais do que só poder. É uma metáfora, né? É sobre realizar o pleno potencial criativo. É uma força tão grande que transforma a dúvida e a escassez em puro ouro estelar. Só que, mesmo com esse poder todo, aquela pergunta original, a pergunta falha, volta. O que nos traz de volta para o comecinho da jornada. E aqui está a verdadeira alquimia, a grande virada. A pergunta muda. Deixa de ser como eu consigo dinheiro para se tornar com todo este potencial que valor eu vou criar para o mundo. A jornada, então, não termina com uma esmola, com o dinheiro na conta. Ela termina com a verdadeira grande obra do alquimista: compartilhar a própria jornada. O ato final de manifestação tem 3 passos. Primeiro, publique, compartilhe o seu conhecimento. Segundo, narre, use o poder da história para apresentar a sua ciência. E terceiro, atraia,
Conecte-se com as pessoas que entendem o valor real do seu trabalho. A ideia não é forçar um resultado, mas sim transmitir valor para atrair uma troca justa. E assim, essa fábula nos deixa com uma verdade fundamental. A riqueza mais duradoura não é aquilo que a gente consegue obter por aí, mas sim a história de valor que cada um de nós escolhe criar e compartilhar com o mundo.